Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje vamos falar aí sobre juros compostos. Então no domingo passado a gente começou a falar sobre juros simples e hoje vamos falar sobre juros compostos e a diferença entre um e outro aí. E também separei 3 exercícios para fazer junto com vocês, então fica aí comigo até o final para você não perder nada. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve e dá aquela força aí pra gente, ok? Então, bora para a aula! Já aqui na aula, pessoal, já deixa o seu like para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas, ok? Então vamos lá, ó. Juros compostos, pessoal. Eu vou fazer aí o mesmo exemplo que eu fiz semana passada sobre juros simples, que eu mostrei aí para vocês o banco do seu Zé. E aí agora a gente vai trabalhar da mesma forma, mesmo dinheiro aplicado, a mesma taxa, só que agora nos juros compostos. Então aqui, ó, ele diz o seguinte, o banco do seu Zé, ó. Aqui o seu dinheiro rende 10% ao mês, só que agora em juros compostos. Então eu vou aplicar aí os meus mesmos R$500 hoje, que é aí dia 25 de outubro, vou aplicar ali no banco do seu Zé. E aí ele me diz que esse dinheiro vai render 10% ao mês no regime de juros compostos. Então daqui a um mês, no dia 25 de novembro, quanto que eu vou ter de dinheiro nesse banco? Vamos ver, então primeiro eu tenho que saber quanto é 10% de 500. Então 10% de 500 você pode fazer 10 sobre 100 vezes 500 ou aquele esqueminha de andar uma casa com a vírgula, que vai dar aí R$50. Então em um mês, meu dinheiro vai render R$50. Então eu vou ter daqui a um mês os 500 que eu apliquei, mais os 50 que rendeu, ok? Então, no dia 25 de novembro, eu já vou ter aí R$550. Mas digamos que eu não queira tirar dia 25 de novembro. Vou deixar para o Natal, no mês que vem, em dezembro, dia 25 de dezembro, que eu vou retirar. E aí agora é que começa a diferença entre o regime de juros simples e de juros compostos. Vocês lembram lá que nos juros simples, esses R$50 eram sempre os mesmos em todo mês que se passava. Nos juros compostos, essa taxa ela vai incidir sempre no mês anterior. Então agora, para eu saber quanto que o meu dinheiro vai render de novembro para dezembro, eu vou pegar 10%, mas agora 10% não do valor inicial, e sim do mês anterior, que é o 550. Então primeiro eu tenho que saber agora quanto é 10% de 550. Então eu posso fazer 10 sobre 100 vezes 550, ou o esqueminha de andar uma casa com a vírgula, que vai dar aí R$55. Então agora o meu dinheiro rendeu mais. Então em dezembro, quanto que eu vou ter? Eu vou ter os meus 550 que eu tinha mês passado, mais 10%, que é 55. Então no final de dezembro, eu vou ter aí R$605. Então digamos que eu também não queira tirar em dezembro. Vou tirar esse dinheiro em janeiro. Quanto que será que eu vou ter em janeiro? Mesmo esquema. Então, dia 25 de janeiro de 2021, para eu saber quanto eu tenho que saber quanto é 10% do mês anterior, que é 605. Então, 10% de 605, posso fazer essa conta que vai dar 60,5. Como a gente está trabalhando com dinheiro, é R$60,50. Então, no final de janeiro, eu vou ter aí os 605 que eu já tinha, mais esses 10% que rendeu, que é R$60,50. Então aí eu vou ter 665,50. Vamos fazer o mesmo pensamento que eu fiz na aula passada. Então digamos que eu não queira tirar ali no início de dezembro. Vou deixar para o final de 2021. Lá para dezembro, 25 de dezembro de 2021. E aí é claro que você pode fazer de mês em mês, né? Calcular 10%, somar 10%, somar 10%, somar. Mas para esses casos a gente tem uma fórmula aí para ajudar a gente, certo? Então vamos ver como é que está a minha situação. No dia 25 de outubro de 2020, né, que é hoje, eu apliquei R$500 lá no banco do seu Zé e vou retirar no dia 25 de dezembro de 2021. E eu quero saber quanto que meu dinheiro vai render. Então, para eu não precisar fazer de mês em mês, existe essa fórmula aqui. M igual a C, abre parênteses, 1 mais I elevado a T. O M é um montante que a gente já citou no vídeo lá de juros simples, só que a gente só não deu o nome. O montante é o dinheiro final, é quanto eu investi, quanto eu apliquei, nesse caso 500,
mais os juros, certo? Então, o que eu apliquei mais os juros que rendeu, somados, vão formar ali o montante, que é o total que eu vou resgatar. C continua sendo o capital inicial, que é o que eu apliquei. O I é a taxa. E o T também é o tempo em que meu dinheiro vai ficar aplicado. Lembrando também que a taxa e o tempo tem que estar na mesma periodicidade. Ou seja, se a taxa é em mês, eu tenho que contar o meu tempo em mês. Se a taxa é em ano, eu tenho que contar o meu tempo em anos, certo? Então vamos lá, vamos para o meu problema. Montante é o que eu quero descobrir, quanto que eu vou ter no banco lá no final de dezembro de 2021. Capital inicial é quanto eu apliquei, que são ali os R$500. Taxa é o 10% que o banco me prometeu. Lembra que lá na fórmula de juros simples era JCIT sobre 100, que eu botei um 100 na fórmula, que já era para ajudar quando a gente colocasse a taxa? Aqui não tem. Então ali os 10% a gente vai colocar o número ou em fração ou em decimal. Eu prefiro decimal, então transformando 10% em decimal, fica ali 0,10, certo? E o tempo, que são ali 14 meses, entre outubro de 2020 até dezembro de 2021. Então vamos aplicar essa fórmula, vamos ver como é que fica. Então o montante é o que eu quero descobrir, o C eu troco por 500, vai ficar ali 1 mais 0,10 no parênteses, elevado a 14, que é o tempo. Então eu posso somar o que está dentro do parênteses, tá? Vai ficar 500 vezes 1,1 elevado a 14. Aqui aparece o nosso primeiro problema em juros compostos. Fazer 1,1 elevado a 14 é muito difícil para fazer na mão. Então, na maioria das vezes, os exercícios de juros compostos, a gente vai precisar de uma calculadora para resolver algumas contas, certo? Essa é uma delas. Então eu já separei aqui, ó, 1,1 elevado a 14, feito ali na calculadora, dá 3,7975. Então esse valor a gente substitui ali na fórmula. Então vai ser 500 vezes 3,7975, que vai dar R$ 1.898,75. Não sei se você lembra lá dos juros simples, mas os juros simples tinha dado R$ 1.200, se eu não me engano. Ou seja, juros compostos muito mais em conta do que os juros simples. Separei agora 3 exercícios para fazer com vocês. Vamos lá, vamos para os exercícios. Questão número 1 diz o seguinte: calcule o montante produzido por R$ 5.000 aplicado a taxa de 6% ao bimestre após um ano. Então ele quer saber o montante com capital de 5.000, a taxa de 6% ao bimestre com tempo de um ano. Primeiro problema, ó, taxa e o tempo não estão na mesma periodicidade. Um está ao bimestre, o outro está em um ano. Então, primeiro a gente tem que transformar esse tempo em bimestre. Então, um ano ele tem aí 6 bimestres. Então, a gente vai usar o 6 no tempo e não o 1, certo? E vamos à nossa fórmula, MC 1 mais I elevado a T. O M, que é o montante que eu quero descobrir, capital inicial 5.000, 1 mais I, o I é 6%. 6% é a mesma coisa que 0,06, certo? Então aqui vai ficar 0,06 elevado ao T, que é 6 também. Então, ó, montante 5.000, 1 mais 0,06 elevado a 6. Aqui a gente tem aquele probleminha, né? 1,06 elevado a 6, fazer na mão é difícil. Então, fazendo na calculadora, 1,06 elevado a 6 vai dar aí 1, eu tenho aqui a minha colinha, 852, tá? Então eu vou substituir esse valor na minha fórmula, 5.000 vezes 1,41852. E essa continha maravilhosa vai dar R$ 7.092
2.360, tá? Então aqui é multiplicação sem mistério, certo? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte, ó. Um empréstimo de R$1.000 foi pago após 4 meses no valor de 1.340. Diga qual foi a taxa cobrada pelo banco, sabendo que o empréstimo foi feito no regime de juros compostos. E aí ele deu uma dica, ó, use raiz quarta de 1,34 igual a 1,076. Onde será que vai entrar essa loucura aí? Vamos começar a fazer e vamos ver se isso realmente vai aparecer. Tá, vamos com calma, ó. Um empréstimo de R$1.000. Então isso quer dizer que eu peguei um empréstimo de R$1.000, que é o meu capital. E aí ele diz que após 4 meses vou pagar 1.340, ou seja, o montante da minha dívida ficou em 1.340. E ele quer saber a taxa, que ele não falou, certo? E mais o que? O tempo, né? 4 meses. Então o tempo, 4 meses. Então vamos aí para a nossa fórmula de juros compostos. C1 mais I elevado a T. Montante ele deu 1.340. Capital inicial é o 1.000. 1 mais I. O I é o que eu quero saber. E o T é o 4. A única coisa que a gente pode fazer aqui, por enquanto, é trazer esse 1.000 para o lado de cá, dividindo, certo? Operação inversa, porque ele está multiplicando. Quando for para lá, ele vai dividindo. Então eu vou ter 1.340 dividido por 1.000 igual a 1 mais I elevado a 4. Essa fração eu posso simplificar. Vai ficar aí 1.340. Como eu estou dividindo por 1.000, a minha vírgula vai andar 3 casas. Então a minha vírgula que estava aqui, que é um número inteiro, vai andar 1, 2, 3 casas. Igual a 1 mais I elevado a 4. E aí, pessoal, já tem uma dica aí? Onde será que a gente vai usar essa raiz? Lembra quando a gente tinha lá a raiz quadrada? Que aparecia um número ao quadrado, né? Tinha x ao quadrado igual a 4, e aí a gente tirava a raiz quadrada dos dois lados. Aqui a gente vai fazer a mesma história. Só que aqui, olha só, está aparecendo um número com expoente 4. Então, na verdade, a gente vai tirar a raiz. Para esse número sumir, tem que ser uma raiz com um índice igual a esse 4. Então, a gente, na verdade, vai pegar uma raiz quarta. E vai fazer do outro lado a mesma história. Raiz quarta. Certo? Então, agora apareceu aí, ó, a raiz quarta de 1,34 vai ser igual. E aqui agora, ó, como o índice e a potência são iguais, vai sobrar só o que está dentro da raiz, que é o 1 mais I, certo? Sem potência. Agora essa primeira parte a gente já sabe o valor, que é 1,76, que foi dado aqui no problema. E agora é só terminar a nossa conta, que a gente está quase lá, ó. Então, ó, 1,076 igual a 1 mais I, nem precisa mais do parênteses. Então, para eu descobrir o I, eu vou passar esse 1 para lá com a operação inversa. Como ele está somando, ele vai vir aqui subtraindo, menos 1. Ou seja, o meu I vai ser 1,076 menos 1. O que vai sobrar? Só o 0,076. Certo? Então essa é a taxa. Mas a gente costuma escrever aí em porcentagem, né? Então, ó, o I vai ser igual, a gente anda 2 casinhas aqui, ó, 7,6%. Porque porcentagem é sempre dividido por 100, né? Então aqui a minha taxa é 7,6%. Essa é a resposta da questão número 2. Vamos para a questão número 3, uma questão sobre log. Vamos lá. E a questão número 3 diz o seguinte, ó, no regime de juros compostos, depois de quantos meses aproximadamente, um capital aplicado na poupança rendendo 5% ao mês dobrará de valor? E aí apareceram logs, olha aí, ó. O terror dos alunos, logaritmo. Ó, então os juros compostos depois de quantos meses, então é o tempo que ele quer saber.
um capital aplicado na poupança rendendo 5% ao mês, então essa é a taxa, 5% ao mês, dobrará de valor, então ele vai ter um capital que ele não diz quanto que é o capital inicial, a gente pode chamar de C, e o montante, que ele também não disse quanto que é em reais, mas ele falou que dobrará de valor, é o dobro do capital inicial. Se o capital inicial é C, o montante eu vou chamar de 2C, que é o dobro. E vamos aí para a nossa fórmula de juros compostos, tá? Então, montante, capital inicial, 1 mais I elevado a T. Montante é o 2C, capital é C, 1 mais I. I é a taxa. Então, 5% eu vou transformar em decimal. Então, 5% é 5 dividido por 100, que é 0,05. Então, esse 0,5 eu troco aqui. E o T é o que eu quero descobrir. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior, esse C que está multiplicando vai para lá dividindo, esse C e esse C vão acabar cortando, certo? Vão simplificar. Então o que vai sobrar aí? Vai sobrar o 2 igual, aqui sumiu, certo? 1,05 elevado a T. E aí você trava, né? Se a gente for tentar fazer igual ao exercício anterior, tirar a raiz, né, com índice T, não vai adiantar em nada porque a gente não sabe quanto que é T. E é aqui que entra o logaritmo, certo? A gente vai aplicar o logaritmo dos dois lados e ver o que acontece. Isso acontece muito em exercício de juros compostos, aplicar logaritmo. Então, ó, a gente vai aplicar, ó, log de 2 dos dois lados, certo? Então, log de 2 igual ao log disso tudo. Então, log de 1,05 elevado a t. Quando a gente tem um expoente dentro do logaritmo, né, tem aquela regrinha do penteleco, né, que esse t vem aqui para frente. Então, aqui na verdade vai ficar o log de 2 igual esse expoente que está dentro do logaritmo vai vir aqui para frente multiplicando. Log de 1,05. E aí a gente para de novo e pensa, poxa, aqui não tem nada para fazer. Ele deu o log de 2, né, que está aqui, beleza. E o log de 105, mas aqui não é 105, é 1,05. É aí que vem a magia do cinema, tá? Quando a gente está trabalhando com log, essa troca aí de decimal em fração é importantíssima, tá? Quando a gente tem 1,05, a gente pode transformar em fração, que é 105. Olha o 105 aí, ó. Olha o 105 que a gente queria. Ok? Então a gente vai transformar esse número decimal em fração, que isso vai ajudar a gente demais. Então, ó, log de 2 igual ao t vezes log, e aqui eu vou trocar o decimal por essa fração, que é 105 por 100. E aí a gente vai usar uma outra regrinha de logaritmo. O logaritmo aqui da divisão vai virar a diferença dos logaritmos. Então eu vou ter aí, ó, log de 2 igual a t. Vou botar um parênteses aqui, porque aqui vai virar duas parcelas, né? Vai ficar o log de 105, que é o primeiro, menos o log de 100, que é o segundo. E aí agora a gente começa a trocar os valores aí, tá? Então log de 2 ele deu, que é 0,3010 igual a t. Log de 105 ele também deu, que é 2,0212 menos o log de 100 na base 10. Aqui não está escrito, mas aqui é na base 10. Certo? Então 10 elevado a quanto que vai dar 100? 2. Certo? Isso aí é log molezinho de resolver. E pronto, ó, já estamos quase acabando. Ó. Então 0,3010 igual a t vezes, e essa diferença, né, 2 menos 2, parte inteira vai sumir, vai sobrar só a parte decimal, que
que é 0,0212. Então agora o t vai ser igual a 0,30 10 dividido por 0,0212. E essa divisão, vou apagar aqui para fazer aqui em cima. Quanto que vai ser essa divisão aí? Como eles estão com as mesmas casas decimais, eu já posso cancelar a vírgula, certo? Então eu vou ter que fazer a conta aí, 30, 10 dividido por 0,212, que é 212, certo? Aqui eu vou pegar 212 vezes 1, então menos 212. Vai sobrar aí 90,89. Desce o 0. Aqui vai ser 4. Aqui vai ser 848. E vai sobrar um pouquinho. E aqui, como vai ser um número menor que 212, a gente vai colocar vírgula. Então vai dar 14, alguma coisinha. E aí essa divisão exata eu não preciso fazer porque ele perguntou depois de quantos meses que vai dobrar. Então ele vai ter o valor exatamente entre o mês 14 e o 15. Certo? Então entre o mês 14 e 15 o valor vai dobrar. Então como seu dinheiro rende de mês em mês, no mês 14 ele não vai ter dobrado. Ele só vai dobrar quando completar o 15º. Então a resposta desse problema são 15 meses. Então essa aula fica por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Compartilhe com aquele amigo que está desesperado em matemática. E até a próxima, pessoal. Fui!